Olá, pessoal. Então, agora nós vamos fazer o editar usuário. Então, nós estamos aqui na página de listar usuário. Na última aula, nós editamos o link. Então, quando a gente clicar em alterar usuário, ele vai para a célula de gerenciar usuário.do, passando a ação de alterar e o ID usuário, que eu vou colocar aqui em maiúsculo, vamos editar isso daqui, estava em minúsculo. Então, o ID usuário vai receber o ID usuário que ele selecionar. Tá? Então, vou até salvar aqui essa página. Então, vamos lá para a célula de gerenciar usuário, que nós vamos programar essa parte. Então, quando ele clicar em alterar, como é um link, ele vai entrar no método do get aqui na servlet, tá? Então, aqui no do get, nós vamos primeiro criar o out, caso a gente queira imprimir alguma coisa, nós vamos imprimir, né, as mensagens de sucesso e de erro. Ok. E vou receber aqueles parâmetros. Então, eu vou receber a ação, request.getParameter, ação, e vou receber também o ID usuário. Aqui não ficou maiúsculo, ID usuário, request.getParameter, ID usuário. Exatamente como a gente passou o parâmetro. Ok? Vou criar também uma string mensagem para estar armazenando as mensagens de sucesso e de erro. Vou abrir o try-catch, tá? Já vou preencher aqui no catch. Out.print isso daqui é no padrão. Tá, aí a mensagem vai receber erro ao executar. Ok. E aí no try, eu vou criar um usuário recebe new usuário. Ok, deu com erro, então ok. Agora eu vou verificar se a ação ponto equals foi igual a alterar. Então, abre e fecha a chave, já para não esquecer. Aqui eu já vou criar também, antes de entrar no alterar, o usuário DAO. O DAO recebe new usuário DAO. Ok. Aí, então, se a ação for de alterar, o vai receber o DAO.get carrega por ID. Nós não criamos ainda esse método, nós vamos criar, tá? E nesse método eu vou passar quem aqui? Eu vou passar o ID usuário, mas o ID usuário, como a gente recebe ele string, eu vou passar ele para inteiro. Então, integer.parseInt ID usuário. Nós ainda não criamos ele lá no banco, nós vamos criar, tá? Então, o vai receber o DAO e a gente carrega para ID. Esse método vai retornar um objeto do tipo U, tá? Então, um objeto do tipo usuário. Então, eu tenho que verificar aqui se o u.get ID usuário for maior que 0, significa que ele achou esse usuário cadastrado no banco, tá? Então, se ele achou o usuário cadastrado no banco, nós vamos ter que passar esses dados do usuário para o formulário. Então, nós vamos criar um request dispatcher aqui, com o nome de disp,
que vai receber, né, get servlet context ponto get request dispatcher, passando aqui para o barra form underline usuário ponto JSP, ok? Então, ponto e vírgula. Vou mandar também setar o atributo que eu tenho que passar lá. Então, request.set attribute vai ser quem? Vai ser o usuário U. Então, lá no meu formulário, eu vou utilizar esse nome usuário, que eu estou passando o meu objeto U para lá. E agora eu faço um disp.forward realmente para enviar, tá? Isso se ele encontrou o usuário. Se não, se ele não tiver encontrado o usuário, eu tenho que colocar aqui uma mensagem de usuário não encontrado. Usuário não encontrado. Ok? E preciso colocar também o script para mostrar a mensagem. Então, eu posso copiar aqui do post lá embaixo, copio esses autos.println só para mostrar a mensagem, né? Então, abaixo do cat aqui, eu coloco isso. Pode salvar a página. Agora que a gente já criou aqui na servlet, nós vamos criar esse get carrega por ID lá no módulo. Então, a gente vai em projeto, model, usuário DAO. Aí no usuário DAO, nós vamos criar esse método get carrega por ID. Então, depois do gravar, nós vamos criar public. Ele vai retornar um usuário. Então, public usuário, get carrega por ID. Passando o quê? O ID usuário. Tá? Posso colocar exceção para quem for receber. Quem for utilizar um método que trata exceção. Tá? E agora eu vou criar aqui um usuário U, recebe new usuário. Vou criar a minha string SQL. Na minha string SQL, eu vou querer o seguinte, eu vou passar o ID usuário e eu quero que ele retorne todos os dados do usuário, inclusive o nome do perfil do usuário. Tá? Então, eu vou colocar aqui select o ponto asterisco. Eu vou renomear a minha tabela de usuário para U, vírgula, p.nome, que é o nome do perfil, tá? From usuário, renomeando o usuário para U, então usuário U, e vou fazer um inner join. Opa, então inner join, perfil P on p.id perfil igual a u.id perfil. Então, novamente, eu vou comparar o ID perfil do usuário com o ID perfil que eu tenho na tabela perfil. Tá? E aqui, eu vou colocar o where u.id usuário igual a interrogação. Ok? Então, eu vou selecionar todos os dados da tabela usuário, o nome do perfil desse usuário, onde o p.id perfil seja igual ao u.id perfil, só que eu vou selecionar tudo isso somente de um usuário. Então, onde o u.id usuário igual a interrogação. Tá? Então, que ID usuário é esse? É esse ID usuário que eu vou estar recebendo como parâmetro do meu método. Então, agora eu vou mandar conectar o banco. Vou chamar um prepare statement. PSTM vai receber com ponto
prepare statement, passando o SQL, que é a linha que eu acabei de criar. E preciso setar os atributos. Somente um neste caso, que é somente uma interrogação que eu tenho aqui. Então, a minha primeira interrogação vai ser o ID usuário que eu estou recebendo como parâmetro. Vou armazenar o resultado no result set. Chamando execute quebra. Tá. Se ele encontrar alguma coisa, significa que ele achou o usuário. Então, se rs.next, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que atribuir os valores para o meu objeto U. Tá? Então, aqui eu vou colocar u.set id usuário, vai ser quem? Vai ser o rs.getInt u.id usuário, como está no banco de dados, com essa coluna exatamente. U.id usuário, porque eu renomeei a minha tabela usuário para U. Tá? E vou setar os outros atributos. U.set nome vai ser rs.getString u.nome. U.set login vai ser rs.getString u.login. U.set senha vai ser rs.getString u.senha. U.set status vai ser rs.getInt u.status. E agora eu preciso setar o perfil do usuário. Então, eu vou colocar perfil P, recebe new perfil. E vou colocar p.set id perfil, vai ser quem? Vai ser rs.getInt u.id perfil. E vou setar também o nome do perfil. Então, p.set nome vai ser quem? rs.getString p.nome, que é essa coluna aqui que eu estou mandando selecionar da tabela perfil. E vou adicionar para o meu usuário. Então, u.set perfil up. Ok? Então, adicionei todos esses atributos para o perfil. Então, adicionei o objeto perfil no set perfil. Feito isso, eu vou mandar desconectar do banco. Então, dis.desconectar e vou mandar retornar quem? O U. Então, returne U, tá? Então, o métodozinho getCarregaPorID também já foi criado e some o erro do gerenciar usuário. Agora, eu preciso fazer o seguinte. Aqui no getCarregaPorID, eu retorno os dados, armazeno no meu objeto U e disparo esse objeto U para o meu form_usuário. Por quê? Porque o form_usuário vai ser tanto para cadastrar como para alterar, né? Então, eu tenho que passar os dados desse usuário para o formulário. Então, estou passando com que parâmetro? Estou chamando ele de usuário. Então, vamos lá. A gente abre agora o form usuário e vai atribuir os values, tá? Então, aqui nesse primeiro value vai ser quem? Vai ser usuário.id usuário, ok? Então, passei o usuário e vou fazer os outros values. Vai ser usuário.nome, tá? O próximo value vai ser
usuário.login, a senha vai ser usuário.senha. O status a gente já tinha feito, porque a gente já aproveitou o exibir do formulário anterior, tá? E agora, no select de perfil, nós vamos ter que alterar esse option, só para ele verificar se quando já vem alguma coisa preenchida. Então, ele tem que carregar o que já foi preenchido anteriormente, porque senão o formulário vai vir toda vez para você selecionar um perfil, e não dá para você selecionar toda vez. Então, aqui, ó, quando você abre o Option Value, né, você não vai saber o que foi preenchido anteriormente. Então, a gente tem que fazer uma validação aqui. Então, para validar isso daqui, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai abrir um if. Então, se if. Então, a gente vai fazer um teste. Então, se o teste vai ser o seguinte. Cifrão p.id perfil for igual a usuário.id usuário.perfil.id tá? Então, eu estou verificando se p.id perfil, que é esse p que está no laço, for igual o usuário.perfil.id perfil, ou então, se for igual ao id perfil do usuário que foi selecionado, aí ele vai vir selecionado, tá? Então, aqui, vai fazer select e vai fechar o if, tá? Então, a gente fecha o if. E aí, esse fechamento aqui é dessa tag do option, tá vendo? É meio complicadinho de visualizar, mas vai ficar assim. Tá? Então, essa tagzinha aqui é fechando o option. Então, verifica se o seu ficou bem certinho. Aqui abre o if, só para escrever esse aqui. Por quê? Porque se for igual ao ID do perfil do usuário que está selecionado, ele tem que vir isso selecionado. Tem que estar selecionado para a gente, porque a gente não vai saber qual era o ID do usuário anterior, tá? Então, se ele era administrador, se ele era diretor, a gente não vai saber isso, tá? Beleza. Salva o formulário. E agora, o que vai acontecer? Quando a gente mandar gravar isso daqui, ele vai para a servlet gerenciar usuário.do com o método post. E esse método post nós já fizemos na aula passada, que ele entra aqui no do post, recebe todos os parâmetros. Se o ID usuário for diferente, que no caso é do alterar, diferente de vazio ou nulo, ele seta o ID usuário e vai mandar gravar no banco. E o nosso método de gravar, ele já está criado. Então, assim a gente simplifica bastante o nosso código. Então, no gravar ele vai vir passando o objeto do usuário, faz o update e manda gravar no banco. Então, agora a gente vai ver se está funcionando. Então, eu vou mandar aqui executar o projeto e nós vamos testar. Então, vem aqui usuários, já tem alguns usuários cadastrados, né, da aula passada. Eu vou clicar para editar algum usuário. Por exemplo, vamos editar essa Maria aqui, que é o último usuário. Clique em editar, vem os dados carregados. A Maria já vem com o perfil de diretor, tá vendo? Então, é isso que a gente acabou de programar lá. Já tem que vir carregado qual era o perfil dela. E eu vou mudar o perfil dela para administrador e o login dela eu vou colocar Maria 1. Vou mandar gravar. Ele mostrou a mensagem gravada com sucesso, dá OK, e ele carregou. Agora Maria é 1 e o perfil administrador. Então, tá funcionando certinho. Até a próxima aula.